Boa tarde, sou Regina Marques, aqui de Roma. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa polêmica com Ciro Gomes. Como é que é? O senhor pode explicar melhor para a gente esse bate-boca ali com ele? Gina, nem chegou a ser um bate-boca, né? Ou seja, o que A aconteceu? mídia foi, a mídia deu... Toma lá na da minha parte não foi um bate-boca, mas eu explico, Gina. O que aconteceu? Foi votado, eu estou há anos discutindo o que é o processo de privatização da água, porque essa história não começou hoje. 2 medidas provisórias foram discutidas antes da votação do último projeto que foi aprovado pelo Senado Federal. E a gente conseguiu derrubar essas 2 medidas provisórias que ainda começaram no período do governo de Michel Temer. Bom, quando o Senado aprova o processo de privatização da água, da abertura de privatização, houve muita reação da militância de esquerda, porque alguns senadores, onde não havia expectativa de que votassem favoravelmente, votaram. Entre esses senadores, o do Espírito Santo, da Rede e o Cid Gomes. E eu, até então, não fiz nenhuma manifestação sobre o voto específico do Cid Gomes. Não fiz, eu não falei, o Cid Gomes votou dessa ou daquela forma. Até que, respondendo aos questionamentos da própria militância, inclusive da militância do PDT, o Ciro me dá uma entrevista e, nessa entrevista, ele diz que não tinha privatização coisa nenhuma. Aí, eu peguei o vídeo do Ciro com os argumentos que ele tinha mostrado e disse que não era verdade, que aquilo era, sim, um processo de privatização e demonstrava porque a gente estava tratando de uma escalada de privatização do setor de água e de saneamento e quais interesses que estavam em jogo. Quando eu dei essa resposta, aí o Ciro fez uma postagem de ataque ao PSOL. E eu não fiz uma nova resposta de ataque ao Ciro, não. Eu continuei mantendo essa discussão nos marcos da política, na minha opinião, da grande política. E disse, inclusive, que me colocava à disposição para debater com ele, Ciro, ou com Cid, em qualquer lugar, o que foi a representação da votação dessa matéria, inclusive porque eu achava que ela não tinha acabado por ali, porque teria continuidade, porque agora há a tentativa do próprio Tasso Gereissati de votar o projeto que é de autoria dele, do chamado mercado de águas. E há uma articulação do líder do governo Bolsonaro no Senado Federal, que é o Fernando Bezerra Coelho, para fazer com que um dos artigos, que é o artigo 16, seja vetado por Bolsonaro e mantido o veto no Congresso, que não garante nem o intervalo para a entrada do capital privado no setor de água. Ou seja, que é um ataque imediato às estatais de água no Brasil. Então, por compreender que essa discussão não ia parar, eu convidei para um debate público, né? E aí, em determinado momento, algumas pessoas disseram o seguinte: não, mas o Ciro está na condição de presidenciável, não necessariamente vai querer debater contigo. Então, eu me coloquei à disposição para debater com todos aqueles, inclusive militantes, apoiadores do Ciro e do Cid, que quisessem fazer uma discussão respeitosa sobre o assunto publicamente, né? Claro. Eu não faço hierarquia de militância, militante nível 1, militante nível 2, militante nível 3. A pergunta é, essa é uma questão importante de ser debatida para se articular a resistência futura, porque vem mais pedrada por aí? Vem. Então, acho que a gente tem que discutir. Eu procurei estabelecer a conversa com o Ciro nesse sentido. Mas o que acabou acontecendo é que, quando eu fiz esse debate público também, vieram ataques, inclusive com artigos que traziam mentiras, inclusive, dizendo que, quando eu fui secretário de Friburgo, houve o processo de privatização, que a gente privatizou a água no município, que não era verdadeiro. Eu escrevi um artigo também baseado na política, explicando tudo o que tinha acontecido. É uma discussão que eu acho que a gente tem que encarar, não pode fugir dela. Nem eu posso fugir dela, nem o Ciro, nem o Cid, nem ninguém. Foi muito pouco discutida, inclusive, antes de decidirem tudo isso. Para a população, eu sei que essa conversa vem faz muito tempo. Já tem anos que a gente está falando disso. Mas a população, em geral, não discutiu nada disso. Essa coisa da privatização da água é discutida no mundo inteiro há, no mínimo, 15 anos.
mínimo 15, 20 anos. Então, tem que discutir, sim.